tudo que acontece envolvendo Israel, o povo judeu e o Oriente Médio do ano 70 depois de Cristo para cá é profético. Não dá para negar isso. O poder da religião e de qualquer religião, quando um budista, né, confrontando um hinduísta, bota fogo em si mesmo como uma forma de protesto, ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com o poderio militar que é muito grande da Índia, ele está fazendo o protesto dele, que ele crê naquilo. O religioso muçulmano, seja xiita ou sunita, que amarra um colete bomba no corpo e se explode, ele não teria problema de apertar o botão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e é um prazer enorme te receber aqui. E se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, aproveita, vai lá, se inscreve, compartilhe com os amigos. Eu vou deixar aqui também o QR Code do nosso canal no Instagram. É só você apontar a câmera do seu celular e vai lá também, segue e compartilhe com os amigos, porque nós compartilhamos nesse Instagram muitos cortes das nossas entrevistas. Então tem muito corte bacana que está viralizando e, é claro, você não pode ficar de fora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e atual, o conflito no Oriente Médio. A escalada recente entre Israel e Irã, com a participação dos Estados Unidos, que dominou os noticiários nos últimos dias e tem afetado direta e indiretamente a todos, né? Mas junto disso, um assunto voltou com força total nas redes. Esse conflito seria o cumprimento de profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? E hoje a gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Entender um pouco mais sobre essa escalada desse conflito, como fé e geopolítica se cruzam. E para isso, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto que é extremamente relevante, curioso, né? Desperta a curiosidade de todos, o TelaCast recebe o pastor Alexandre Dutra. Ele é professor e escritor e com especialização em missões judaicas e cultura judaica. Pastor Alexandre, seja muito bem-vindo ao TelaCast, um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu, Juliana, e todos aqueles que te acompanham, estar aqui com você na TelaCast, né? E poder abordar esse assunto que realmente tem a ver com toda a questão da cristandade, da fé e dos acontecimentos geopolíticos, né? Então, eu vejo que existem muitos especialistas em geopolítica no Brasil, pessoas realmente excelentes que eu acompanho, inclusive. Porém, eles, não sei por qual razão, eles não acrescentam na equação a questão da profecia, a questão da Bíblia, a questão da fé, né, que envolve os países, né, que estão nesse conflito. Eu entendo que quando você tira esse elemento da equação, não se consegue chegar a uma resposta realmente completa, mais profunda e ampla do assunto. Me baseio em muitas coisas que eu acompanho desses especialistas, mas procuro dar a minha contribuição, então, no caso, na parte da profecia bíblica e do texto sagrado, que é as Escrituras, né, que diz respeito aos judeus, Israel, né, os judeus em Israel e aos os brasileiros, crentes, cristãos do mundo todo, e que não podemos ignorar também a realidade da fé, né, dos muçulmanos, sejam eles xiitas ou sunitas. Eles têm o Corão e eles têm a sua fé, e a fé influencia muito nas tomadas de decisões que afetam a questão da política. Então, é isso aí. Alexandre, essa rivalidade entre Israel e Irã não é de hoje, né? Ela vem desde quando o Irã era conhecido como a Antiga Pérsia. Então, esse é um detalhe muito importante. Israel e o Irã eram aliados até 1978 para 79. Eu tenho amizade com um senhor judeu que foi, vejam só, arqueólogo, estudante de arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém e escavou lá no Irã até 78. Na década de 70. Aí quando teve a Revolução Islâmica, ele não pôde mais, teve que sair, todo um drama para sair, uma história, uma saga realmente para sair, já não era mais bem-vindo, né? Então isso mudou completamente a partir da década de 70, no final da década de 70. Ou seja, eles eram aliados, como eram aliados na antiga Pérsia, do Império Persa, depois, né,
ali que eles venceram o Império Babilônico, né, que seria os caldeus, hoje no atual Iraque. Então, de lá para cá, até a Revolução dos Ayatollahs, a Revolução Islâmica, eles eram aliados. Claro que não era uma aliança assim tão aberta e tão declarada por causa de interesses no meio xiita, né, do Irã, porém trocavam conhecimento e tecnologia intercâmbio das universidades. Então, realmente, o Mossad, inclusive, tem documentário falando que fazemos, qual é a situação? Eliminamos, né, participamos da eliminação dessa revolução, ficamos neutros, recuamos, o que fazemos? E o Estado de Israel decidiu não fazer nada porque eles esperavam que mesmo que uma nova liderança religiosa assumisse aqueles laços que estavam ali já desde o início do Estado de Israel permanecesse. O que não quer dizer que a população, né, iraniana também sempre foi amigo e aliado do povo judeu em Israel. Então temos que fazer a distinção dessas duas coisas que é importante. Mas você escreveu um artigo sobre Purim, né, celebrado agora, terminou ontem, na terça-feira, segunda e terça, em que diz respeito a uma tentativa de exterminação do povo judeu na antiga Pérsia, no reinado de Assuero, que governou as 127 províncias, um reino assim muito extenso, importante, influente, em que seu ministro quis eliminar todos os judeus, o Haman, que é um descendente dos amalequitas, inimigos também de Israel, quando eles saíram do Egito e passaram ali em direção à Terra Prometida, né? Então, tem sim uma ação ali do rei em fazer um novo decreto permitindo que os judeus pudessem se defender, e eles se defenderam, venceram, e Deus deu para eles uma festa que é um feriado em Israel. Então, todas as vezes que alguém ataca o povo judeu, Deus dá um novo feriado, eles têm um motivo para celebrar e para comemorar uma vitória que realmente só Deus pode fazer. Para quem não conhece Purim, né, ele é comemorado anualmente, né, em Israel, e esse ano, infelizmente, ele foi comemorado, mas de um jeito diferente, né? Nos bunkers ou nas casas, as pessoas ficaram um pouco mais cuidadosas em relação a isso por conta do conflito, né? Em lugares mais seguros, né, com um número menor de pessoas, familiares, e claro, puderam usar ali algumas fantasias, né, que eles usam, fazem uma festa, espécie de baile de máscaras, né, que é sempre depois do carnaval, eu expliquei para você, né, porque a fantasia está mais barata, então eles compram e fazem. Por quê? Porque todo mundo na história, e eu recomendo você ler, né, quem está nos assistindo, o livro de Esther, dos 66 livros da Bíblia, são 2 com nome de mulheres, né? Ruth e Esther. Então eu recomendo quem acompanha aqui o TelaCast de ler esse livro na Bíblia, porque ele é sensacional, ele tem tudo, ele tem romance, ele tem intrigas palacianas, ele tem guerra, ele tem conflito, tudo isso, e ainda um concurso de Miss Universo para a escolha da nova rainha, que foi escolhida uma judia, né, de nome Hadassah, que o seu nome persa era Esther, que quer dizer estrela, né? E é o segundo livro também da Bíblia, Curiosidades Bíblicas, Juliana, que não aparece o nome de Deus. É o livro de Cântico dos Cânticos, né? Que é a relação do amor de um homem com a mulher, e o livro de Esther. E parece que Deus faz de propósito, ele brinca ali com a questão de não ter o seu nome, mas começa a agir por detrás dos bastidores, porque todo mundo está usando máscaras, não de festa, na vida real mesmo, né? O Assuero está com a máscara do empate que ele teve com os gregos. Ele não venceu, mas não perdeu. Então ele volta para casa e faz uma festa de 6 meses, liberando a comida e bebedeira. Então imagina a situação. A Esther não diz que é judia, né? O Haman, que é o inimigo, também não diz que a intenção dele é exterminar todos os judeus, né? O único que não usa máscara é o Mardoqueu, o judeu, ainda aparece assim, né? Então Deus fala, essa é brincadeira, então eu vou brincar com vocês. Só que quando Esther faz um jejum, quando ela recebe o decreto que todos os judeus no Império Persa seria morto, né? E agora, o que eu faço? O tio dela, Mardoqueu, diz, olha, você tem que fazer alguma coisa, você não está aí à toa. Isso tem uma aplicação maravilhosa. Nós não estamos onde estamos por acaso. Deus tem um propósito. O nosso desafio é entender por que estamos onde estamos e até o tempo que devemos estar lá para cumprir nossa jornada, nossa missão, nosso propósito, né? Mas ela faz o que? Ela jejua.
e que quando você jejua alguém, né? A divindade, você jejua a Deus, mas não fala que ela está jejuando a Deus, para não justamente citar em nenhum momento o nome de Deus na história. Então, tá aí, eu recomendo a leitura essa semana para você, o livro de Esther da Bíblia. Muito bom. E o que está acontecendo hoje em Israel? Se trata de alguma profecia bíblica? Bom, claro que a gente tem bastante informações na mídia, dá para filtrar muita coisa, porque temos que saber o que vem enviesado de um lado para o outro. Parece que tudo está virando torcida, inclusive a geopolítica que afeta os países e as nações, uma vez que lá do Golfo sai 1/5 do petróleo que vai para o mundo todo. Então, essa é uma coisa séria que não deve ser visto como torcida, e sim como ações que tragam estabilidade, segurança, para que os países ali possam, né, fazer o seu business, vender o seu petróleo e isso trazer a prosperidade e o progresso para as nações. Depois podemos entrar em questões mais pontuais sobre isso. Porém, quando a gente olha para os textos bíblicos, principalmente para o capítulo 9 de Daniel, nos versículos 24 a 27, nós temos 3 informações ali muito importantes sobre o futuro da nação de Israel. É estabelecido um tempo, é chamado de 70 semanas, que nós sabemos que são semanas de ano, então 490 anos, dos quais, cronologicamente, desde a saída também de Xerxes, né, para Artaxerxes, e como a gente chama, Xerxes pelos gregos, da reconstrução do templo, se tem esse período de 490 anos, até a morte do Messias, do ungido. Isso está lá em Daniel 9, 24 a 27. Então nós temos a questão do tempo. 69 semanas já foram cumpridas, falta a 70ª semana a ser cumprida, que é o contexto que a gente chama no Apocalipse de tribulação e grande tribulação, que é um período de 7 anos, né? Dividido em 2 partes, 3 anos e meio de uma falsa paz, acordos que são feitos, estabelecidos, num reino, num império, num governo mundial, e a segunda parte, 3 anos e meio último, aí já é um ataque contra Israel e contra aqueles que rejeitam aquele governo de turno, mas um governo mundial. Não vamos esquecer, acabamos de passar por uma pandemia em que você tem o presidente Macron e o Papa Francisco dizendo problemas mundiais, precisa de uma liderança mundial. E talvez eles estavam se candidatando para isso na fala deles, né? E aí você vê o Barack Obama nos seus 2 governos prometendo paz para o Oriente Médio, ganhou até um prêmio Nobel, não conseguiu trazer paz em 2 mandatos, eu acho que ele deveria devolver o prêmio. Aí vem o Trump só mudando a embaixada de Tel Aviv, a embaixada americana, para Jerusalém, ele ganha uma moeda comemorativa e uma cidade com o nome dele. veja você, ou seja, aí o próximo item em Daniel 9 é o povo judeu, é o povo de Israel. E também o terceiro item é a cidade santa. A cidade santa na Bíblia é Jerusalém, né? Que depois também podemos falar sobre o povo de Israel, sobre a questão do tempo cronológico em si, e também da cidade de Jerusalém, que é muito importante, totalmente desejada e disputada, né, pelos grandes poderosos da terra. E por quê? E que inclusive ela foi atacada nessa semana. Eu tive em Beit Shemesh, já passei por lá, é a cidade de Sansão, onde nasceu o juiz Sansão, e eu tive lá, já passei por lá, e realmente acertaram uma sinagoga em que 9 pessoas morreram, mais de 50 ficaram feridas. Também podemos falar sobre isso, né? Como é que passou esse míssil tão certeiro? Que tecnologia que os iranianos estão usando, que está conseguindo, né, passar... Furar o bloqueio aéreo, né? Exato, que é 90%, 95%. E isso porque quando passa, se deixa passar, é em área aberta, é deserto, é o mar Mediterrâneo. Então, como que isso está acontecendo, né? E Beit Shemesh está próximo de Jerusalém. Jerusalém também foi atacado. Também podemos falar sobre isso, porque imagina... Um míssil tem entre 300, 500 a 1.000 quilos de explosivo, TNT. Com 100 quilos você destrói um prédio com 10 andares. E os destroços disso, quando é atingido no ar? Pode cair, inclusive, lá no monte do templo, que os muçulmanos chamam de a esplanada das mesquitas. E se atingir uma daquelas mesquitas? E se atingir o domo da rocha? Ou se atingir a mesquita de Al-Aqsa? Aliás, o ataque de Israel no 7 de outubro de 2023 chamava a inundação de Al-Aqsa, que é aquela mesquita com a cúpula preta
na ponta. E agora esse ataque que já está na 11ª onda de lançamento de mísseis do Irã contra Israel, é chamado de inundação não, o selo de Al-Aqsa, o selo da inundação de Al-Aqsa. Então tem tudo a ver com o povo judeu, o templo e a cidade santa, que é a cidade de Jerusalém. Então não dá para tirar essas questões da equação da geopolítica, né? E o que você está fazendo aqui é algo inédito para muita gente, né? Trazer a espiritualidade no contexto da profecia bíblica com a geopolítica, ou seja, tem elementos que a gente não pode ignorar, porque qual é a ideologia desses povos que estão envolvidos, né? Qual é a crença do governo norte-americano? Qual é a crença da liderança do governo do Benjamin Netanyahu? E qual é a crença xiita, né, islâmica, né? O que está por trás disso, da liderança dos ayatolás lá no Irã? Então não dá para ignorar isso. Não dá para ignorar, né? Porque está por trás desse conflito, né, da geopolítica, existe a espiritualidade. Uhum. E Daniel, ele usa uma expressão que haveria guerra. Aí vem o Senhor Jesus no Sermão do Monte, lá no Monte das Oliveiras, e claro, Jerusalém está edificada sobre 7 montes, 3 dos quais a gente tem mais assim ênfase. Por exemplo, o monte do templo, onde vai ser reconstruído o 3º templo, é o monte da adoração, é onde se adorava, né? É ali que Deus mostrou para Davi que Abraão foi levado para oferecer Isaac como oferta, né? E Deus vai suprir ali o cordeiro no lugar de Isaac, assim aponta para o cordeiro de Deus no lugar da humanidade caída, pecaminosa, e Deus revelou para Davi, é a eira de Araúna, compra dele. E aí quando o Araúna vê o rei chegando, e o rei fala, eu quero esse pedaço de terra, ele pode levar. Fica para o rei, não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Qual é o preço? Eu vou pagar o preço justo. E aí ele desenha aquilo que Deus revelou para ele, o templo, e Salomão constrói. Então é um monte da adoração. Agora, quando a gente vai para o sermão de Jesus, sermão profético, Mateus 24, 25, 26, Lucas 21, ele está no Monte das Oliveiras. O monte do templo tem uns 800 metros de altura, os montes lá não são muito grandes, além da cordilheira lá do Monte Hermon, que aí são 3.000 metros de altura, né? E aí é realmente um lugar lindo, maravilhoso. Mas voltando para Jerusalém, você tem o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o Monte da Profecia. Ele tem 818 metros, então pouco a mais, mas é o lugar onde a gente tira as fotos, é onde a gente vê toda a área do Monte do Templo, tá entendendo? E o Vale de Cedron, todo tem aspecto bíblico, e é o metro quadrado mais caro em Jerusalém, é o Monte das Oliveiras, que é o cemitério judaico. Por quê? Porque eles acreditam, segundo as profecias, segundo a tradição judaica também, rabínica, que quando o Messias chegar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e os mortos vão ressuscitar primeiro. Ali no Monte das Oliveiras, por isso tem esse aspecto do monte profético. E aí nós temos um 3º monte desses 7, que a cidade de Jerusalém está edificada, que é o Monte Sião. O Monte Sião é um monte de governo, é a primeira parte em que Davi conquistou e estabeleceu ali o seu reino, o seu governo, construiu o seu palácio, até conquistar aí a parte norte, em cima, ele reinou dali, daquela parte sul do Monte Sião. E aí quando você tem Jesus depois, né, se despedindo, ele está lá celebrando a Páscoa judaica no Monte Sião. Por quê? Porque ele é da casa de Davi, né, e está no cenáculo ali. E aí ele diz assim, quando ele vai tomar, são 4 cálices que os judeus tomam na Páscoa, no Pêssar, e nós tomamos um, né? Ele fala do sangue dele, naquele cálice era o sangue dele que ia ser derramado no Novo Testamento, e que ele só tomaria um cálice novamente no seu reino, que é o 4º cálice. Ele não toma o 4º cálice, que é o cálice do reino. Por quê? Ele está se despedindo, né, como rei, que ele voltará. Tanto que depois disso ele é preso e é dado uma coroa de espinho para ele, não uma coroa de ouro. E também ele não é colocado num trono, ele é colocado numa cruz. Então ele está dizendo, não tomarei até que eu tome novo no meu reino. Então ele se despede como rei lá no Monte Sião, que é uma fortaleza e que é aonde 25 sinagogas foram destruídas na Guerra da Independência de Israel, na cidade murada de Jerusalém. E no portão de Sião, né, os judeus construíram a sua sinagoga há muitos anos, e ali foi a resistência. A presença judaica em Jerusalém
porque eles, imagina, na Guerra da Independência, eles abriram mão de Jerusalém. Eles tinham a guerra no norte e a guerra no sul, e a terceira frente era em Jerusalém. Pensa bem, eles estão há 2000 anos sem dominar Jerusalém. Quando eles têm a chance, o Davi Ben-Gurion, que é o primeiro-ministro de Israel, tem que abrir mão de Jerusalém. Por quê? Porque senão o Egito passa sobre Israel com os tanques, que é o fronte sul. E se eles perdem o norte, eles perdem a fonte de água do Rio Jordão. Então eles não podiam abrir mão dessas duas frentes extremas, do norte e sul, mas abriram mão de Jerusalém, mas ficam com a parte do Monte Sião ali, com uma resistência judaica em Jerusalém, e de lá até 67, nenhum judeu pode visitar o Muro das Lamentações, né? Só depois na Guerra dos 6 Dias que eles conquistem, aí entra no status quo, cada um fica com seus prédios religiosos, e aí são reconstruídas grandes partes dessas sinagogas, inclusive a maior, que é a sinagoga que tem lá, acho que é a Ruda. Eu vi, nessas minhas idas para Israel, eu vi todo o tempo que estavam construindo, né? Até que tiraram e deixaram a gente visitar. Então, quando a gente olha, voltando para o Monte das Oliveiras, que é o Monte Profético, Mateus 24, ele fala justamente citando Daniel. Jesus cita Daniel, que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, e até o fim. Ou seja, é nesse contexto que nós estamos vivendo do ano 70 para cá, porque ele fala da destruição do templo, que foi destruído no ano 70 para cá. Então, tudo que acontece envolvendo Israel, o povo judeu e o Oriente Médio do ano 70 depois de Cristo para cá é profético. E não tem como a gente ignorar isso ou desconsiderar. E o que faz Israel ser tão resiliente? Porque é muito jovem, né? Foi construído em 1900, na década de 48, 40. 14 de maio de 1948. E é muito resiliente. 75 anos, né? 77. Muito jovem e pequeno. Então, quando houve um movimento de nacionalização lá no século XIX, isso trouxe um despertamento nacional para os judeus no mundo todo, principalmente para os judeus no leste europeu, ou seja, judeus poloneses, né, ucranianos, russos. Depois da Segunda Guerra Mundial? Antes da Primeira Guerra Mundial, 1882 é que começa Israel a comprar terrenos lá na chamada Palestina. Mas eles se uniram muito mais depois da Segunda Guerra. Ah, sim. Mas isso vem antes. Isaías 66 fala que a nação de Israel nasceu poderia nascer uma nação num só dia, Isaías 66, 8, mas Sião esteve de parto e deu à luz seus filhos. Agora, para você ter uma nação, você precisa ter um povo com uma identidade, uma língua, né? E a língua... Eliezer Ben Yehuda, imagina, ele saiu da Rússia, foi parando nas cidadezinhas até chegar na Palestina em 1882, só falando hebraico nas comunidades judaicas. Justo porque o propósito de vida dele era chegar em Israel, fundar um jornal e reviver o hebraico. Seria o hebraico moderno. Os religiosos da época queimaram a casa dele. Quando eu estudei lá, né, hebraico moderno, numa Ulpan, que é a escola de hebraico moderno para estrangeiros e para aqueles que fazem aliá, que é o direito de retorno dos judeus voltar para Israel, um dos nossos tours foi visitar a casa de Eliezer Ben Yehuda, que botaram fogo porque ele queria trazer para o dia a dia uma língua que para os rabinos era uma língua sagrada da sinagoga, mas que eles escreviam cartas para não ser identificados, para não saber o que eles estavam falando, né, porque os judeus foram espalhados pelo mundo todo. Então todas as cartas eram escritas em hebraico, tá certo? Para ninguém saber o que eles estão falando. Mas quando o Eliezer Ben Yehuda quer fazer do hebraico a língua, né, do povo, teve resistência. Porém, ele venceu. E ele participou de um jornal em que ele criava uma palavra moderna por dia e espalhava para todo mundo saber. E ele decidiu educar os filhos dele, que ele chegou com a esposa e filhos, né, Tamar, primeiro filho, só falando hebraico dentro de casa, falando Yiddish, né, na rua, falando inglês, né, falando francês, falando as línguas, né, universais da época. Então essa é a história, mas começou lá atrás, também na década de 1880 que eles vão comprar terras para fazer os kibbutz, mas os turcos otomanos que tinham conquistado, estavam lá, eles vendem os pântanos para os judeus. Imagina um profissional liberal vindo da Rússia, um músico, vamos desbravar isso aqui, como é que faz com o pântano? Quantas pessoas morreram com malária e cólera?
Mas eles desbravaram isso, eles fizeram daqueles pântanos, daquele deserto florescer. Juliana, para você ter uma ideia, a história conta que os turcos otomanos estabeleceram um imposto sobre os moradores da Palestina que era cobrado de acordo com as árvores que existiam lá. Você sabe o que os árabes fizeram, os árabes muçulmanos? Eles cortaram as árvores, você está entendendo? Enquanto os judeus estavam plantando árvores. Em 100 anos, eles plantaram mais de 20 milhões de árvores. Ou seja, de 1900 e pouco para cá, mais de 20 milhões. É o único país no mundo que fez o deserto recuar. Então é esse o contexto nacionalista, de cunho também, né, socialista, e depois aí eles mudam para o capitalismo e explode. Aí, esse é mais recente. Mas percebe que essa nação, para nascer num só dia, no 14 de maio, teve todo esse contexto histórico? Ou seja, a resiliência deles vem de lá de trás. Guerras, lutas. Sempre. E que dá para eles essa percepção, essa sensibilidade para ter dicas, por exemplo, não coloque todos os ovos na mesma cesta, tenha sempre um dinheirinho para você, se precisar você fugir, Sim, invista que nisso. É bíblico também, né? Claro, né? A joia que eles costuraram na roupa. Olha, a Bíblia diz que devemos louvar a Deus, servir a Deus com a primeira parte do nosso ganho e o restante é investir nos nossos filhos, que é o futuro. Como que você pode pagar a dívida do passado, viver o presente e garantir o futuro, né? Pagando a dívida do passado é cuidando dos pais que investiram em você, né? E vivendo com o salário que você tem. E o futuro é os filhos, que você investe nos filhos. E aí, Provérbios vai falar muito sobre isso, de lançar a sua semente, guardar o seu pão, para quando você precisar, você saber onde tirar ele. Então essa coisa da economia, isso aí os judeus entendem muito bem. E ainda falando sobre esse contexto geopolítico / espiritualidade, qual o papel dos Estados Unidos nesse conflito? Bom, quando os Estados Unidos foi a favor da independência de Israel, de ter um Estado judeu, a Inglaterra se absteve, a Inglaterra pagou um preço muito caro por isso, era a superpotência que tinha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e deixa de ser. Os Estados Unidos cresce de um lado e aí a Rússia do outro lado. E como eu te disse, tinha um viés um pouco mais socialista, né, os imigrantes que vieram para Israel, então eles tinham um apoio maior da Rússia, por causa dessa questão ideológica política. Porém, também tinha ali os países árabes que se alinharam aos russos. E quando Israel percebe isso, e os russos começam, então, no interesse do petróleo, até a Rússia se desenvolver como é hoje uma grande produtora de petróleo, claro, principalmente para consumo interno, aí, então, os Estados Unidos percebem que eles precisam de um aliado não só lá com a Arábia Saudita, não só no Emirados Árabes Unidos, né? E assim os países do Golfo, porque está sendo dividido ali, ainda estão falando da Guerra Fria e a Rússia tem interesse de negociar ali, porque é petróleo, é gás e muitas outras coisas. Mas quando os Estados Unidos percebem a importância estratégica de Israel, que tem muito mais semelhança de fé, que é a nossa herança judaico-cristã, né? Não só na questão de fé, mas de vida mesmo, de comportamento, de o que é certo, o que é errado e onde está isso? Na Bíblia, né? Porque se a gente for decidir o que é certo e errado, a gente sempre vai decidir o que é certo e errado em nosso favor, concorda? É natural do ser humano, mas aí nós temos um princípio, temos uma questão em comum. As constituições dos países democráticos modernos que se libertam ali no período do nacionalismo do Sacro Império Romano, né? Já fraquinho, porque muitos países pertenciam, né, à Cúria Romana, tá entendendo? Então eles vão se libertando disso, e aí começa também depois no século XX a parar de ter as missas em latim. Então é coisa da nacionalização. Quando os Estados Unidos percebem que Israel seria um aliado muito mais fiel, muito mais comprometido com valores e princípios, aí então há uma aproximação americana de Israel e um distanciamento de Israel da Rússia. Porém, né, ainda existe um forte pensamento socialista em Israel, mas que deu muito lugar assim, na questão da economia para o capitalismo. Não dá para comparar, né, mas a ideologia ainda é fraca, mas a questão da ideologia da economia não existe
mais em Israel na questão socialista. Então, essa aliança dos Estados Unidos com Israel nesse conflito não é um caso isolado. É algo que já vem de muitos anos atrás, essa amizade. Sim, conforme Israel vai se aproximando do capitalismo, porque eles percebem que para potencializar os kibbutzins, que é os centros cooperativos agrícolas, eles não bastava só a visão romântica daquilo, eles precisavam de técnica, eles precisavam de tecnologia, eles precisavam de saber lidar com uma terra, e uma terra difícil de trabalhar, né? Não é como no Brasil, né? Aliás, o Brasil, nós alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo e influência geopolítica zero, não é? Mas eu sou leitor, assim, desde a infância, do Monteiro Lobato. Ele tem um personagem que é o Zeca Tatu, não sei se você lembra, já ouviu, além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ele vai dizer o seguinte: aqui no Brasil é assim, se plantar dá, se não plantar dão. Então para que trabalhar? Mas essa lógica é totalmente contrária lá em Israel. E qual que se assemelha mais com essa visão de realmente ser um Estado soberano, autossuficiente, cercado de vários inimigos? É a ideia capitalista, é a ideia americana. Então eles começam a trazer isso, e isso aproxima. E aí, como nós falamos, a questão da fé, né? Temos o mesmo livro sagrado, né? Temos a Bíblia, né? O Antigo Testamento, como nós chamamos, os judeus chamam de Tanar, que é as escrituras hebraicas, mas não vamos também ignorar que o Novo Testamento foi escrito por judeus. O único judeu que não escreveu, né, que escreveu 2 livros, que é o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, é justamente Lucas, que era um prosélito. Ele era um gentil que se converteu ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e reconheceu que Jesus era o Messias. Então, quer dizer, o único escritor da Bíblia que não é judeu crê, né, na religião bíblica judaica. Então não dá para ignorar isso. Isso é laço muito forte. Juliana, vamos pensar. Claro que a questão em qualquer país, a força militar, ela é fundamental. Mas tem uma coisa que pode vencer a força militar, que é a questão econômica. Imagina, quando os iranianos estão vendo uma inflação gigantesca, em que o governo está socorrendo bancos, como existe aqui alguns bancos que o governo quis socorrer, né, e tá na discussão aí, e de socorrer outros lá atrás, e desvia milhões agora esqueci como que é a moeda iraniana, é parecida com real, alguma coisa assim, o termo, só que é uma outra pronúncia, mas muito próxima, né? Tem uma semelhança aí. E outra parte da riqueza é para construção de mísseis e de alimentar com mísseis, tecnologia, lançadores, os proxies. É um dinheiro que não está sendo usado dentro. Ele está sendo drenado para fora. Está entendendo? Para uma realidade que aquele jovem universitário, ele quer ter perspectiva e esperança de continuar no seu país e se dar bem, ser bem sucedido. Ora, essa é uma mentalidade de qualquer jovem em qualquer lugar do mundo, não é? E aí, quando a economia vai contra, percebam, eles estavam dispostos a enfrentar o exército, a guarda revolucionária. Com o quê? Com uma faca? Um pedaço de pau? É morte certa isso. Mas a economia, então, se demonstra mais poderosa do que o poderio militar. Aliás, quando a gente vai para o Apocalipse 13, fala que ninguém compra nem vende sem o número da besta. Não tem coisa mais poderosa do que a economia, a não ser a religião. Porque a religião também não teme a força militar e não está preocupado com o dinheiro. Está preocupado com a fé e o seu Deus. E cá entre nós, por que os muçulmanos, atacando ou sendo atacados, eles dizem Al-Aqba? Que Allah é grande, que Allah é grande. Porque é uma tentativa de se estabelecer como uma força religiosa, ou seja, nós não vamos perder, porque o nosso Deus é maior de todos os outros aí, tá entendendo? E veja bem, mas uma religião que precisa o seu fiel a cada vez no ato de guerra ter que afirmar isso, traz para mim uma dúvida que é muito mais de coração, que tem que se expressar com a boca para ter um convencimento intelectual. Porque eu sei quem é Jesus, eu não tenho dúvida de que ele fez por mim. E estou disposto a morrer por ele ou viver pelo Evangelho. E eu não preciso afirmar isso, você está entendendo? Sim. Eu não preciso ficar afirmando isso todo dia, né? Aliás, por exemplo, quando a gente debate com um ateu, né, é uma conversa muito agradável, muito gostosa, porque nós, como crentes que seguem a Bíblia, nós acreditamos no direito que as pessoas têm de crer ou de não crer.
Elas são livres para isso. É claro que as escolhas trazem... Você é livre para fazer as suas escolhas, mas você não é livre para arcar com as consequências. Elas virão de acordo com cada escolha que a gente faz, seja no mundo, né, profissional, mundo emocional, secular, e no mundo espiritual também. Então, não dá para negar isso. O poder da religião, e de qualquer religião. Quando um budista, né, confrontando um hinduísta, bota fogo em si mesmo, como uma forma de protesto, ele não está preocupado com dinheiro. Não. Ele não está preocupado com o poderio militar, que é muito grande da Índia. Ele está fazendo o protesto dele, porque ele crê naquilo. Agora, uma pessoa que é capaz de colocar um colete, né, com explosivo e se matar, matando infiéis ou matando outros que não pensam como ele, você acha que ele está preocupado com a economia do país? Não. Então, não existe nada mais poderoso do que a fé, a religião, para o bem ou para o mal. Por isso que os nossos colegas, né, especialistas, não deveriam ignorar isso. Exatamente. O presidente Donald Trump, ele falou que essa iniciativa de conflito com o Irã se deu pela grande quantidade de enriquecimento de urânio, né? E pela possibilidade deles estarem desenvolvendo uma bomba atômica, que isso deixa o mundo em alerta, né? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Primeiro, tem pessoas que vão dizer, essa é a mesma coisa que foi falado quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. E não tinha nada disso. Não tinha porque eles não haviam conseguido tecnologia para isso, né? E a fala no Golfo Pérsico é o seguinte: se o Irã tiver, nós, Arábia Saudita, vamos ter também. Porque, assim, nosso exemplo maior, clássico, é Índia e Paquistão. A Índia tem as suas bombas nucleares voltadas para o Paquistão, e o Paquistão tem as suas bombas, seus mísseis atômicos voltados também para a Índia. Ninguém vai apertar o botão, se espera, e vão decidir na diplomacia ou em conflitos, em guerras, em combates menores, né? Agora mesmo o Paquistão está em guerra com o Afeganistão, e eles têm a bomba atômica, mas não vão usar porque eles sabem que é um caminho sem volta. Mas é um poder de persuasão, Paquistão e Índia, e aí o Irã está dizendo, não, nós temos o direito disso, de fazer isso para energia, sendo que são o maior produtor de petróleo do mundo. Acho que depois é a Venezuela, depois é que vai ter a Arábia Saudita e ali um outro país do Golfo. Porém, nas negociações, eles estão se vangloriando nas conversas fechadas, sem gravação, de que eles têm 450 quilos de urânio pronto para preparar 11 mísseis nucleares. Você está entendendo? Um míssil nuclear na cidade de Tel Aviv, sabe, destrói a cidade, mata a população. Há muitos anos eles vêm enriquecendo urânio acima da média permitida, né? Pois é. E dizem, não, nós estamos fazendo tudo dentro da lei, do direito internacional, que é outra palavra que estão usando. Essa corrida, né, que esses países estão, tipo, eu sou o melhor, I'm the best, eu tenho a maior bomba. Não, eu tenho a maior. Porque, inclusive, teve na Europa essa semana, o presidente Emmanuel Macron, ele também correu atrás, falou com a imprensa que também está desenvolvendo uma tecnologia muito mais moderna, enfim. Não deixa o mundo inteiro em alerta, porque, assim, enquanto está no nível de ameaça, it's ok. Mas até o primeiro apertar o botão, aí o mundo vai pelos ares, né? Exatamente. Bom, a questão dos países que têm a arma nuclear está muito claro, é poder de persuasão e de ir para a mesa de negociação. Não vão usar, porque eles também vão ser atingidos. Embora a gente tenha aí vários cenários apocalípticos e o pessoal está construindo os bunkers, né? Particulares, ou seja, eles estão... Quem tem condições realmente vai fazer isso. Sempre foi assim na história da humanidade. Eu não estou preocupado com isso porque não tenho condições. Não temos um bunker pronto. Pois é. Então, a minha esperança, a minha segurança é Cristo.
vivendo para ele ou morrendo com Mas ele. Mas é assustador, né? Se você parar para analisar esse cenário dessa disputa queira ou não, uma disputa de egos, né? Ah, com certeza. Mas não mais porque nós superamos a Guerra Fria, estamos numa guerra um pouco quente e que agora é diferente. É de drones, ô Juliana, em que você não está mais com seu soldado no campo. Você está entendendo? Você não tem que lidar com a opinião pública. Morreram tantos soldados no confronto e tal. Você tem os drones em que os soldados estão controlando um joystick. Mas a bomba atômica ainda é uma ameaça mundial. Não, porque então. Você pega, tipo, sei lá, as pessoas estão tão doentes psicologicamente, principalmente depois da pandemia. Você pega um líder que sei lá, por algum motivo fala, vou apertar o botão. Pronto, é só apertar o botão para todo mundo reagir e acabar com o mundo. Nesse sentido, eles têm protocolos. Cada governo que tem bomba tem protocolos. E são governos não de liderança plena religiosa. Porque, como eu disse para você, o religioso muçulmano, seja xiita ou sunita, que amarra um colete bomba no corpo e se explode, ele não teria problema de apertar o botão. Por isso que esses anos todos que o Irã vem trabalhando nisso e gastando muito dinheiro e tecnologia de general paquistanês, que é o aliado do Irã, lá no Oriente Médio, é o Paquistão. Tá entendendo? Então, ali sim causa temor. Esse sim teria coragem de usar. Por isso que eles querem ter, porque eles são capazes de usar e eles querem usar. Então, 450 quilos de urânio, isso tem que ser trabalhado, não pode ser tolerado no mundo, né? No mundo, não diria mundo livre, mas o mundo ocidental. Deixa o mundo em alerta, né? Sim, e por isso que teve apoio agora da França, da Inglaterra e da Alemanha, porque o Irã atacou não só bases militares no Golfo Pérsico, no Kuwait, né? no Kuwait, no Bahrein, Emirados Árabes. Juliana, o Irã lançou mísseis em Riad, que é a capital da Arábia Saudita. Dubai. Em Dubai, hotel 7 estrelas. Eles disseram que erraram. Será? Porque na hora que eles falam que eles erraram, que não era a intenção, eles dizem que tinha ali oficiais americanos. Você acha que oficiais americanos vão se proteger em hotel que não tem bunker? Eles estão protegidos em outros lugares, tá entendendo? Aqueles que puderam sair. Eles atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Dubai também. Então, mas tudo bem, isso eles falaram, isso era esperado como as bases militares lá. Mas isso está trazendo um ódio, uma sede de vingança, porque deixa eu definir para você em uma palavra, eu sei que é difícil isso, mas eu quero definir, é uma coisa que eu tenho pensado para quem está assistindo a gente, mas claro, a priori, né? Para definir o judaísmo em uma palavra é tradição. Poder da tradição. Eles fazem as mesmas coisas há milhares de anos. Muda aqui uma coisinha, acrescenta outra ali, mas é a mesma coisa. É passada de pai para filho. Tem aqueles que nem são religiosos e que fazem. Tá entendendo? Tradição. A gente vê isso. Tá no DNA judaico. Claro que eu estou sendo bem assim, simples, não simplista. Se nós formos falar do cristianismo, amor. Você tem dúvida que essa palavra define bem o cristão, o cristianismo? Não. O amor de Deus foi dar a Jesus Cristo na cruz do Calvário pela humanidade, por aqueles que rejeitaram ele, tá entendendo? Ele fala da cruz em Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não existe isso em religião nenhuma, a não ser no cristianismo. Então, amor. Mas o muçulmano é honra. A palavra mais importante para dizer é honra. Imagina, esses muçulmanos iranianos que não são árabes e são xiitas estão atacando os muçulmanos árabes e sunitas. Você está entendendo como o Irã expôs a fragilidade desses países, né, que se vangloriam de ter o mundo todo chegando, e a segurança, e aquela liberdade, você andar a qualquer hora do dia, lá da noite, em Dubai. Você está entendendo? Ser atacado pelo vizinho, né, do outro lado do Golfo. Assim, atacado com uma facilidade. Eles não esperavam isso. E pior, ele atacou as refinarias deles. E o mais estranho é que Dubai sempre passou aquela imagem de ser um país extremamente seguro. E neutro. Espaço aéreo. Não é Emirados? Neutro. Catar, neutro. Mas não tem como ser neutro tendo base aérea... Militar, mas é para sua própria proteção, porque eles não confiam nos vizinhos.
Não, mas é tipo, eles têm base dos Estados Unidos lá também, ou não? Para proteção deles mesmo, porque eles não confiam nos vizinhos. Eles e aí não viraram confiam. inimigos direto, né? Sempre foram. Só que agora o Irã tá querendo enriquecer o urânio para ter uma bomba atômica. O Irã vai dominar. O Irã tá buscando hegemonia ali, porque os ayatolás, que é o termo para clérigo, eles seguem, segundo eles, uma linha sucessória daquele que o Maomé escolheu, que é a parte dos xiitas. Ou seja, a eles é dado o poder e o controle religioso para o mundo, para estabelecer o Islã como a única religião válida no mundo, porque eles chamam os judeus e os cristãos e qualquer outro de infiéis. Veja bem, se eles atacam... Juliana, você deve ter acompanhado a guerra civil na Síria. É sírio contra sírio. Você também acompanha a questão, o conflito no Iêmen. É iemenita contra iemenita. Os Houthis, eles dividiram o país com apoio do Irã e a outra parte com apoio, que é contra os Houthis, que é com apoio da Arábia Saudita. São iemenitas matando iemenitas. E um país produtor de petróleo que tem inanição de crianças que morrem de fome. Não é porque não tem o que comer, é que não tem todos os nutrientes necessários. E dependendo de onde está, vai ter aquela comida, mas não vai ter saúde. Você está entendendo? Pela guerra religiosa, que é o que ninguém quer falar, né? E nesse momento, então, não tem país seguro aí no Oriente Médio, né? Não, porque não sabemos aonde veio essa melhora na tecnologia iraniana. E se algum desses países decide reagir? Já estão reagindo. Porque até agora eles estão quietinhos. Não estão reagindo. É que você tem a questão da logística de ataque. Mas o Kuwait já está atacando, outros países estão atacando. O Catar, que estava mediando até pouco tempo atrás, né, a questão da faixa de Gaza, com Israel, Estados Unidos e o Irã, foi atacado pelo Irã. Oman, que era o último agora, neutro, fazendo a mediação entre Estados Unidos e Irã, foram atacados. As refinarias deles foram atacadas. Olha só, nós estamos com 450 caças, 250 americanos, 200 israelenses, e ninguém está acertando refinaria no Irã. Você está entendendo isso? Aí o Irã faz o quê? Acerta a refinaria do outro. Ou seja, o que eles querem com isso? O Irã está querendo abalar economicamente o mundo. Sim. Para quê? Para o mundo clamar, como sempre clamou nas épocas passadas. Acabe a guerra. Acabe a guerra porque já aumentou 15% o petróleo, que afeta o mundo todo economicamente. É estratégico do Irã. É estratégico mesmo. Se você parar para pensar, faz total sentido. Pô, e aí... Isso afeta até o governo dos Estados Unidos, porque começa a virar uma bola de neve, né? O petróleo dispara, e aí, se essa guerra se estender por muito tempo, financeiramente, economicamente, vai ser um impacto mundial. Que como eu disse, religiosamente eles não estão preocupados no Irã. Eles não estão preocupados, mas nós, Ocidente, nos preocupamos com a economia. Mas não podemos esquecer que os Estados Unidos só decidiu, depois de negociações em que eles não iriam parar com a questão do enriquecimento de urânio, não iriam parar na construção de mísseis balísticos, né, continentais, né, e não iriam parar de apoiar os proxies, é que os Estados Unidos decidiu atacar. Porém, eles fizeram uma coisa antes. Sequestraram o Maduro para justamente ter acesso ao petróleo. Mas olha que interessante, não é? Nós estamos cooptando o seu petróleo e agora queremos que você venda para a gente o mesmo preço de 40% que vocês vendem para a China e para a Rússia. Não, queremos que vocês vendam pelo preço normal de mercado. Olha a sacada dos Estados Unidos. Sequestra o Maduro e agora vocês vão ganhar mais dinheiro vendendo a mesma quantidade de petróleo, só que para nós. Por isso que eles tomaram essa decisão de atacar. Então, é uma somatória de vários fatores. Se eles não tivessem feito isso, realmente eles estariam muito mais preocupados com essa questão. Porém, o Trump está dizendo que vai escoltar os navios petrolíferos saindo de lá, que é um desafio realmente diferenciado, porque, veja bem, eles não vão colocar navios no meio, eles têm minas, né, subterrâneas lá no Golfo, e eles têm de onde lançam os foguetes e uma lancha indo e soltando um míssil num navio cheio de petróleo.
Sabe, é o fósforo no palheiro, né, que a gente usa a expressão. Você acha que essa guerra vai se estender por muito tempo? Porque o Trump deu uma previsão de mais ou menos umas 5 semanas. Qual a sua opinião em relação a isso? Se realmente Estados Unidos, Israel foi efetivo na eliminação da liderança clerical e das forças revolucionárias, né, que é diferente do exército, isso pode chegar nesse tempo. Mas isso implica em ter tropas terrestres. Isso é muito perigoso. O Irã é uma cadeia de montanhas. Eles vão estar desprotegidos ali. Ou seja, por isso que essa questão dos bombardeios está sendo intensiva e vai ser intensivo por alguns dias a mais. Mas você também tem que equipar as milícias. E como é que chega esse armamento? Talvez do mesmo jeito que eles fazem os armamentos deles nos desertos. Então é levar o povo até lá, armar. Tem os curdos também que estão entrando nessa guerra. Então existem várias maneiras. Tem um plano, uma estratégia para isso que pode levar esse tempo. Mas tem que ser muito eficiente em eliminar essa liderança de tal maneira em que a guarda revolucionária tenha desertores. E isso pode acontecer uma vez que a liderança está nos bunkers. Mas os soldados não estão. Eles estão à mercê do ataque de Israel e dos Estados Unidos. Isso pode mudar, porque aí nós estamos falando de gente que está olhando para o seu superior bem protegido e ele totalmente exposto, que é o que não acontece no exército de Israel. As forças de defesa de Israel têm a maior baixa de oficiais atingidos em combate, porque nenhum oficial diz vai. Todo oficial diz vem comigo, vamos atacar juntos. Isso volta para a resiliência judaica e para uma nova perspectiva de realmente de quem está dizendo, né, combata e quem está dizendo vamos combater juntos. Então o oficial é o primeiro a chegar e o último a sair. Então ele está sendo mais exposto. Essa é a realidade do exército de Israel. É assim na marinha, é assim na aeronáutica, é assim no exército. Tá entendendo? Então isso traz para ele e ninguém vai ser deixado para trás. Isso é uma coisa que... E estamos aqui pelos nossos filhos e pelas crianças, pelo futuro da nação. É outra perspectiva. Quando esses soldados da guarda revolucionária perceberem isso, eles podem desertar. E o exército pode realmente tomar também algumas decisões, alguns generais que pode ter ali, né, uma projeção de futuro, né, governo ou imposição do governo. Isso pode acontecer. Mas eu não estou dizendo que vai ser uma democracia, jamais. O iraniano comum não tem apreço pelo Ocidente. Tá? Porque eles se sentem superiores, capazes e, inclusive, superiores aos outros muçulmanos, mesmo não sendo eles árabes. E esse cruzamento entre fé e geopolítica, ele pode alimentar radicalismo quando mal interpretado? Sim, porque você tem aquilo que eles chamaram de descentralização dos grupos terroristas. Então você pode ter lobos solitários em qualquer lugar, atacando qualquer alvo que seja dito que é alvo para o Islã xiita, dito por um ayatollah. Eles chamam de aquela declaração em que o ayatollah é como se fosse o Papa falando da sua cátedra. Isso é lei, tem valor de magistério, valor das escrituras, é o que tem que ser feito. Mas é interessante porque o Ayatollah, né, o que assumiu temporariamente para fazer aí a escolha do novo, e agora o filho já assumiu, porque Israel diz que atingiu, né, o lugar ali dos especialistas na escolha, mas estão dizendo que não. O Irã diz que não, Israel diz que sim, e aí temos que aguardar para saber realmente dos fatos, porque também a guerra da narrativa é muito importante em qualquer conflito, em qualquer combate, em qualquer guerra, né? Justamente falou isso. Olha, o Ocidente é nossos inimigos, ataquem qualquer lugar, qualquer pessoa que não tem a mesma fé que nós. Claro, estou falando em minhas palavras. Mas o clérigo, que também é xiita no Iraque, não falou nada disso. Ele foi contra
mas ele não disse que é para o mundo muçulmano xiita se rebelar contra os infiéis. O que isso mostra para a gente? Um apoio em relação à população, mas não uma unidade religiosa em que todos os clérigos, né, estão a favor dessa fatwa, né, que é essa decisão religiosa de cima para baixo, para que cada cidadão veja o infiel como inimigo e ataque em qualquer lugar do mundo. Então, está tendo casos isolados, porém parece que os países estão aprendendo a lidar com isso, porque embora aconteça, é menos do que já aconteceu. Ou seja, nós estamos trocando liberdade por segurança, isso é um caminho sem volta, enquanto tivermos pessoas que financiam o terror com o petrodólar. Por isso a importância de atacar o Irã nesse sentido. E qual a diferença entre crer e usar a Bíblia como ferramenta política? Aí está ligado com a questão de interpretação, né? E na questão da interpretação, se você não usa o método adequado, você quer, você usa para, a gente fala exegese, é a aplicação das ferramentas da hermenêutica para você interpretar o que o texto bíblico está dizendo. Ou seja, você vai fazer uma análise histórico, gramatical, literal, né, cultural daquela passagem bíblica, para você entendê-la, porque ela foi escrita mais de 2000 anos atrás, e aplicá-la para o contexto de fé, né, atual, contemporâneo. Mas existe também a exegese, que aí já não é uma coisa feita do que o texto me diz, do que eu quero que o texto diga. Aí sim, realmente, a gente tem uma divisão nisso. Porque aí vai interpretar a Bíblia com viés político, que é o que se diz para não se fazer. Uhum. Tá certo? Porque Jesus morreu pelos pessoal da direita e pessoal da esquerda, e o pessoal que não quer nem saber de política, Jesus também morreu por essas pessoas, e ele tem interesse nas almas das pessoas. Então, o que seria mais sensato é dizer, jamais a Bíblia vai aprovar algo que traga a morte de uma pessoa que não seja extremamente necessária para um bem maior. Para você ter uma ideia, os rabinos, né, agora interpretando aí a Torá, vão dizer que se for para salvar uma vida, você pode comer carne de porco no Yom Kippur. O Yom Kippur no calendário judaico é o dia mais sagrado do judaísmo e é jejum de 25 horas. E carne de porco o religioso não deve comer mesmo. Mas se isso vai salvar uma vida, você pode. Porque existe na Bíblia a lei maior, que é a vida. A vida é sagrada, a lei da vida é maior. Então, existem outras leis, outros mandamentos que podem ser deixados de lado se você atingir essa lei. E o cristianismo também pensa assim e sempre defendeu isso. A não ser quando você tem interesses e vantagens, e aí você pode negociar a sua fé, porque a Bíblia diz também que existem os mercadejantes da fé. São aqueles que ganham com a fé, que ganham com um discurso, né, sectário para um grupo que se acha melhor do que os outros, ou para qualquer interesse e vantagem política, econômica. Isso sempre existiu, sempre vai existir. Quando você olha para a história de Israel, lá o pessoal moabita quis contratar o profeta Balaão para lançar a maldição sobre Israel, e ele falou, não, só fala aquilo que Deus quer, mas o rei vai dar o seu peso em ouro. Aí ele, opa, como é que é? Aí ele fala para Deus, Deus fala, não vai não. Mas aí ele fala 3 vezes com Deus, aí Deus diz, vai, mas você só vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Ele vai ganhar o dinheirinho dele, mas só falou aquilo que Deus queria que falasse. Aí o pessoal fala, pô, nós contratamos você, pagamos tão caro, e você só fala bem desse povo. Aí ele fala assim, ó, você quer realmente vencer essa batalha? A única forma é vocês se infiltrarem no meio deles com as suas mulheres e corromper o coração dos homens. E isso é o caminho de Balaão até hoje, que vai aparecer no Apocalipse, tá entendendo? Ou seja, essa prostituição espiritual. E aí são pessoas que a gente tem assim muita cautela e muito cuidado para dizer, opa, há um interesse por detrás disso. Agora, isso é velado na cristandade. Mas no Islã, Juliano, e voltando para a questão de fé, de crença e religião, veja bem, o muçulmano não tem certeza para onde vai depois que morre. Por isso eles têm uma espécie de purgatório, como os católicos. Os católicos têm um purgatório.
Os crentes evangélicos não. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Tá certo? Assim, resumidamente. Mas o muçulmano que vai para esse purgatório, ele entra num processo de purificação para poder ir para o paraíso e realmente receber as virgens, tomar mel, um rio de mel, que é muito comum lá, né? E não é mel de abelha, né? É o mel de tâmaras que eles têm lá, Nossa, né? adoro também. tâmara. Tâmaras, todo dia como tâmaras lá em Israel, todo santo dia. E com chocolate, então, melhor ainda. Sim, com queijo. Dá para comer com... Bom, aí o que acontece? É um processo. Porém, se ele morreu numa jihad, uma guerra santa, ele vai direto para o paraíso. Na cabeça deles, né? Sim, na religião, na crença, no Corão. O Corão diz isso. Se você morreu numa jihad, matando infiéis, você vai direto para o paraíso. Por isso que existem tantos homens bombas. Exatamente. Mas a pergunta é, quantos falam isso? E por que ninguém fala isso? Por que ninguém lê o Corão? Por que ninguém lê os livros daqueles que eram muçulmanos e deixaram de ser muçulmanos? Ou aqueles que mudaram, que deixaram a religião e revelam todo o abuso da religião? Então, quer dizer, tá aí, tá lá escrito. Tá escrito no livro deles. E aqueles que creem estão dispostos a passar por isso. Porque imagina, é garantido o paraíso. Tirar sua própria vida... Sendo que o único que pode tirar a sua vida é quem te deu ela, né? Mas é garantido. O paraíso é a única garantia que você tem. Então quem são as pessoas mais propensas a fazer isso? Pessoas fracas e que não tem tanta perspectiva. Agora, pensa bem. Uma família de terrorista lá em Israel vai ganhar $20 mil e vai ser sustentado pelo resto da vida, e o filho que se explodiu matando os judeus vira nome de rua lá na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. É um business também. Entende? Então, é isso, eles creem nisso. Então, se a gente tira isso da equação, como que o ocidental entende isso? A primeira coisa que você está no ônibus, no metrô, no Uber, numa lanchonete, um restaurante, com amigos, com pessoas, happy hour, e você toca nesse assunto, pô, esses caras são tudo doido, né? Claro que são, mas por que são? O que está por trás da loucura? Porque a gente só sabe falar loucura, mas tem um monte de louco aqui também no Brasil. Nós temos gente aqui que mata, né, por prazer, por um celular. Cá entre nós. E temos muitos falsos profetas também, né? Sim. Dentro das igrejas também, que falam de Deus, mas na prática fazem algo completamente oposto. Então, dentro das religiões existe essa discrepância. Em todas, né? Sim. Veja bem, agora isso não é uma novidade pra gente. Jesus disse isso. Lá em Mateus 24, ele fala que surgiriam muitos falsos profetas. Aliás, ele disse falsos cristos. Você está entendendo? Os judeus têm aí o Rebbe de Lubavitch, que já faleceu na década de 90, que deu um pager para a sua liderança, e quando ele ressuscitasse, ele ia chamar o pessoal, e ninguém mais sabe o que é pager. E tem lá o outdoors, lá em Israel, Messiah Now, Mashiach Arshav, em hebraico, com a cara do rabino, um velhinho muito simpático, em que eu conheci pessoas que acreditam que ele é o Messias. Tá entendendo? E nós temos também o Henrique Cristos, Juliana. Sim. Juliana. Já viu uma entrevista dele? Eu assisti uma vez que aquilo doeu meu coração. O entrevistador perguntou assim para uma moça que estava lá como é que você sabe que ele é Jesus? Ela olhou assim com uma seriedade. Aí partiu meu coração. Pela voz dele. Pela voz dele, eu sei que ele é Jesus, que ele é acabou, né? Você acha que os falsos profetas... Porque tem seguidor pra tudo, pra qualquer coisa. Eles estão nadando de braçada, porque... Porque virou modinha agora falar de Deus nas redes sociais, você é o politicamente correto, então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá cheio de gente assim. Mas o profeta também, esses tipos de profeta, ou esses tipos de líderes religiosos, eles prometem o céu na terra. E cá entre nós, né, a nossa cultura de brasileiro, quando o pessoal vai jogar na loteria, ele fala assim, ó, eu vou fazer uma fezinha. É a crença que um monte de pobres estão se unindo para fazer um rico, para oprimir esse pobre, que você
será esse rico? Verdade. É uma crença, você está entendendo, popular. E se um falso profeta, ou um falso pastor, ou um falso Cristo promete o céu na terra, quem não quer? Ainda mais que basta você crer e doar o que você tem para receber 100 vezes mais. E tem gente ingênua ainda para isso. Muito. E ainda falando sobre conflitos, voltando àquele assunto que muita gente teme, né, que é a bomba atômica. Como orientar pessoas assim de fé que estão com medo real, assim, ansiedade, pânico? E agora, o que vai acontecer? Existe essa possibilidade ou não? Eu recomendo a leitura de 3 livros, na verdade. O primeiro é o livro de Eclesiastes. Esse é um livro assim que tem que ler ele todo de uma vez. Não pode ler em partes, porque senão você desanima e você vai ficar muito triste e entra em depressão. Porque ele vem trazendo o raio-x do que é a humanidade. Mas ele vai dizer no final, tema a Deus. A suma de tudo é temer a Deus. Isso. Então eu não vou dar spoiler aqui. Mas tem que ler de uma vez. Esse é o livro para a gente entender o mundo cínico que nós estamos. E que a gente pode ser tão cínico quanto esse mundo. Então é o primeiro livro, para dar um choque de realidade. Né? O homem não é bom, o homem é caído. O homem é mau. Nós somos pecadores. Isso a gente tem que saber. É confessar, é deixar, é se arrepender, é confessar, é deixar, é substituir maus hábitos por bons hábitos, é substituir uma prática pecaminosa por uma prática virtuosa. Essa é a única maneira da gente vencer o mal. Por isso que Jesus disse, vença o mal com o bem. Como assim? É fazendo o bem ao invés de fazer o mal, porque já tem um monte de gente fazendo mal por aí. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro é o livro de Daniel. E cá entre nós, dos 3 livros, os 66 livros, os 3 livros mais atacados da Bíblia, secularmente, até no meio, né, acadêmico, liberal, teológico, é o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. Porque o livro de Gênesis é o começo de tudo. E o livro do Apocalipse é o fim de tudo. A história tem começo, meio e fim, estamos caminhando para o seu fim. Existe um tempo para isso? Existe, tá? Além da nossa compreensão cronológica, porque Deus não lida, né, com essa questão da prisão do tempo cronológico. O tempo de Deus é outro, é um tempo fora do tempo, é uma eternidade, não um tempo que, né, qual o homem está limitado. E o terceiro livro é o livro de Daniel. Leia o livro de Daniel porque ele vai falar dos impérios mundiais que estão em vigor até hoje. Ou seja, se a gente sabe que tudo isso está revelado num plano divino que iria acontecer, a gente pode se preparar melhor para ele. A profecia, ela tem o equivalente de eu vou viajar amanhã e eu quero saber como é que vai estar o clima para me preparar para a viagem. Claro que pode mudar, claro que pode alterar, claro, mas eu estou me preparando para aquilo que é as possibilidades de uma semana, o clima vai estar mais ou menos assim, então eu me preparo para isso. A profecia tem essa característica. E o terceiro livro é justamente o Apocalipse, porque fala para a gente o que vai acontecer no futuro. Mateus 24, no versículo, acho que 8, fala que nós estamos no princípio das dores. Ou seja, entender para se preparar para isso, e não é só uma preparação, né, é física, material, mas é intelectual, é mental, é entender, é emocional, ou seja, nossos sentimentos vai ter que lidar com isso, e espiritual. Ou seja, nós vamos ter que continuar lendo a Bíblia, continuar orando, continuar tendo comunhão com outras pessoas na igreja, onde a gente canta, onde a gente ora, onde a gente ouve a palavra de Deus, que faz com que a gente não é que você se abstrai do mundo, mas você se prepara uma questão emocional, espiritual e intelectual para enfrentar o mundo. É uma pausa, é um corte de tempo em que você, não trago para dentro da igreja meus problemas financeiro, profissional, né? Eu trago para dentro da igreja o que eu sou, o que eu tenho, e eu quero cultuar a Deus porque eu sei que eu vou sair daqui renovado e fortalecido para enfrentar o mundo. E nesses momentos, que tipo de conteúdo você recomenda evitar para não cair em nenhum recorte sensacionalista? Bom, sim. Eu acho que, Juliana, antigamente a gente falava que a coisa mais importante era o conhecimento. Eu já não penso mais assim. Hoje, para mim, a coisa mais importante é a fonte.
Porque o conhecimento está acessível no seu celular, no seu smartphone, no seu computador. Agora, a fonte. Qual é o interesse dessa pessoa? O que ela ganha com aquela informação que ela traz? Qual o propósito dela com isso? Então, hoje, a fonte é a coisa mais importante. Então, fontes seguras, pessoas que você conhece, que você tem acesso, você sabe da seriedade, da integridade, é uma questão realmente de investigação de caráter, que é a coisa mais valiosa hoje. É a integridade, é o caráter. Ou seja, pessoas que estão acessíveis a você, ou pessoas que mesmo não estejam acessíveis a você, têm um compromisso com algo que é maior do que elas e seus próprios interesses. Esse é o caminho para discernir. Mas o aconselhamento bíblico é fundamental. Ou seja, você tem que ter alguém na fé mais madura, mais experimentado na vida, em que você vai se encontrar uma vez por semana e vai dizer: ora comigo, ora por mim, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, estou passando por esse problema em casa, com meus filhos, com meu cônjuge, com meu chefe, com meu subalterno, e o que você pode dizer para mim? O que a Bíblia diz? E aí você tem uma pessoa ali que está te ouvindo, tá entendendo? Quantas vezes no aconselhamento pastoral eu ouvi pessoas e falei uma ou duas frases e a pessoa me agradeceu: obrigado, pastor, você me ajudou muito. Mas eu fico pensando, ajudei no quê? Eu só falei 2, 3 frases, só de ouvir, porque ela começa a pensar, ela começa a ouvir seus próprios pensamentos, mas ela só consegue fazer isso quando ela fala, quando ela verbaliza. Não é porque a gente vai perguntando: mas você acha que é certo isso? O que você acha que a Bíblia diz sobre isso? Pastor, não é? antes da gente encerrar, que nós estamos quase estourando o tempo Uau. aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro e deixasse as suas redes sociais para quem quer te acompanhar, quer aprender um pouquinho mais sobre a história de Israel, que você é especialista nesse assunto. Conta pra gente um pouquinho desse livro. Ok, bom, eu sou diretor de uma organização cristã evangélica chamado Ministério Amigos de Sião. Então, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube também, mas também tem o meu Instagram pessoal, Pastor Alexandre Dutra, que você também pode acessar. Agora, esse livro é resultado de 5 anos escrevendo num portal evangélico chamado Gospel Prime. Muito famoso, muito grande, um alcance assim maravilhoso. Para você ter uma ideia, em 5 anos, meus 60 artigos foram lidos por mais de 300 mil pessoas. Já vou sair daqui hoje, gente, já vou ler esse livro todinho. E esse livro, então, são artigos que eu escrevi, que eu juntei 22 para, dentro desse contexto, falar sobre Israel, a igreja e o mundo, numa perspectiva bíblica, histórica, profética e contemporânea. Então, essa é a proposta desse livro, é lançar luz, né? Porque se a gente não entender que existe, né, as nações, o mundo, existe o governo humano que Deus estabeleceu depois do dilúvio, olha só, Deus estabeleceu o governo do homem pelo homem, mas com princípios em que ele mesmo estabeleceu do que pode e o que não pode. E assim o homem tem que governar a si próprio. Mas Deus também estabeleceu a nação de Israel, e aí não quer dizer que ela é melhor ou pior do que outra nação, é tão pecadora quanto qualquer outra nação, mas se a gente quer entender como Deus quer trabalhar com o Brasil, nós temos que olhar para a Bíblia e ver como Deus trabalhou com Israel na história bíblica. É a referência. E a igreja, ou seja, como igreja, né, e a igreja vem de Israel e das nações, daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que nós, como igreja, somos desafiados a ser? Luz e sal nesse mundo. A luz tem esse propósito de iluminar, de mostrar aquilo que está errado, porque você sabe, 50% do diagnóstico, o diagnóstico é 50% da cura. Sim. Certo? E ser sal é impedir que o mundo realmente se estrague, se consuma numa coisa que é muito assim tênue, que é a gente ficar enchendo a nossa mente com futilidades na internet e não lidar com aquilo que é a coisa mais preciosa que Deus fez e criou, que é o homem, criado à sua imagem e semelhança, a quem ele deu a coisa mais poderosa que nós temos, que é o livre-arbítrio. Ou seja, entendendo essas coisas, fica mais fácil para a gente lidar com esse mundo que é tão difícil. Mas Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos aqui para vencer junto com Jesus, e esse livro muitas vai aflições, trazer mas estamos aí, né? Mas parece que se não tiver aflição não tem graça, né? E vamos torcer para que esse conflito termine logo, que a paz reine, né? Nos resta torcer.
para que isso acabe logo e acabe bem. A minha oração é pelo povo, que é sempre o mais fraco. Que é o que mais sofre sempre, e mais né? sofre. Em todas as E principalmente pelos nossos irmãos crentes que estão lá no Oriente Médio. Agências missionárias falam que no Irã, mesmo correndo o risco de serem presas e mortas, então, pessoas estão reconhecendo Jesus diariamente, e o número era de 2.000 pessoas por dia. E eles se reúnem e louvam a Deus em casas. Muitos brasileiros estão fazendo cursos online de pastoreio de igreja, de teologia, para saber como cuidar dessas ovelhinhas lá. Não são pastores, são profissionais liberais, são pessoas que estão lá ganhando a vida. Os cristãos são os mais perseguidos do mundo, né? Sempre. Nós falamos sobre isso no podcast anteriormente, infelizmente. Pastor, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Você agregou muita coisa importante aqui na nossa conversa, um assunto tão delicado, né, que está afetando todo mundo direta e indiretamente. E nos resta torcer que a paz reine. Amém. O nosso Senhor Jesus é chamado de Sar Shalom, príncipe da paz, porque quem tem Jesus pode estar no meio de uma guerra e ainda assim ter o Shalom de Deus, porque a paz de Jesus excede todo entendimento. Essa é a diferença. Como que fala? Shabbat Shalom? Shabbat Shalom é a paz do sábado. Príncipe da paz é Sar Shalom. Sar Shalom. Jesus é o Sar Shalom. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, que Deus abençoe ricamente. Sucesso aí cada vez mais no TelaCast. Obrigada, pastor. E você também, muito obrigada pela sua presença. Não esquece de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, que toda terça-feira às 19 horas tem uma entrevista exclusiva para você. Muito obrigada pela participação e até a próxima.